Olá, pessoal do nono ano. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí partindo agora para o encerramento de fato do nosso semestre. E eu quero encerrar, fazendo a análise com vocês da questão da prova de arte que vocês até já receberam, já sabem a nota e tudo, mas eu quero fazer essa análise daquilo que a gente viu, daquilo que a gente trabalhou, né? Porque apesar das dificuldades aí, nós conseguimos, né, chegar ao fim do semestre. Eu sei que às vezes não pode ter suprido todos os anseios, né, aquilo que a gente espera de uma aula, mas conseguimos chegar ao final. Apesar de todas as situações, né, da pandemia aí, da forma como foi difícil o semestre, mas encerramos. Então vamos lá, vamos ver aí as questões. Então, tudo que nós falamos foi relacionado a atualidades, né, a arte conceitual, segundo período aí do século XX, né, a segunda metade, então é chamada de arte contemporânea, que é a arte atual, né, essa arte com várias interpretações. E a questão 1 já começa exatamente falando disso. A arte que está acessível a todos em espaços livres ou espaços abertos, né, ela é chamada de arte pública. Não é que ela é arte contemporânea ou arte conceitual, mas aonde ela está, que ela é acessível em espaço, seria praças, espaços públicos, áreas abertas, né? Uma praça, um estacionamento, áreas abertas. Então, a arte que está acessível em espaços públicos é chamada de arte pública. O próprio nome já está dizendo isso. Então, é fácil a gente fazer essa relação. Questão 2. A imagem ao lado representa o Monumento às Bandeiras, né, que está lá em São Paulo, e levou cerca de 30 anos para ser concluído. Então, é essa imagem aqui, né, e representa uma obra pública, como foi a questão anterior. Então, quem ligou aí já poderia ver, ó, está num espaço aberto. Ela está numa via de acesso ali próximo à marginal. Então, ela está numa área aberta. Ela não é uma praça, ela está como se fosse ali na margem da avenida, entre a avenida e a marginal. Então, é um espaço público, é uma arte pública. Tá? Então, quem foi o autor desse trabalho? Então, seria uma pesquisa simples aí. Vitor Brecheret já até está marcado ali para vocês. Questão 3. Qualquer tipo de interação entre uma obra de arte que já esteja na paisagem ou não, por outra obra de arte, damos o nome de intervenção. Então vamos lá, olha. Qualquer interação, por exemplo, aqui mesmo, nessa obra, que é o Monumento às Bandeiras, teve um período atrás que o Eduardo Sroor, que é um artista também, ele inseriu aqui, ele criou uma obra de arte e colocou aqui do lado, que era uma âncora, tipo uma âncora de navio, e ele acorrentou essa obra. Então, ele fez uma intervenção, ou seja, qualquer tipo de interação em uma obra de arte que já esteja na paisagem urbana e uma outra obra de arte que foi inserida ali é uma intervenção urbana. Entendido? Vamos para a questão 4. O uso de mídias físicas ou eletrônicas na criação de uma obra de arte é chamada de projeção, ou seja, a partir de 10, 15, 20 anos para cá, nos últimos tempos, surgiu novas formas de apresentar a arte, que é essa arte tecnológica, né? Essa arte moderna, o uso de computação, o uso de eletricidade para criar a ilusão da imagem. Mas para tudo isso, a gente dá o nome de projeções, principalmente porque eles inserem imagens eletrônicas. Não precisa ser necessariamente uma obra palpável, tocável, uma escultura. Mas quando a gente fala de mídias físicas ou eletrônicas, é porque você está
projetando na paisagem uma obra de arte. Nesses dias de pandemia, eu não sei se vocês observaram, muita gente está usando a fachada dos prédios, né, para colocar as imagens, para refletir textos, fotografias. É um tipo de projeção. Não é porque está projetando na fachada do prédio, é porque está usando mídias físicas ou eletrônicas para criar essa obra de arte. E isso é uma projeção e é uma característica da arte contemporânea. Questão 5. Qual artista é considerado pioneiro de performance? Lembra que nós falamos de performance? Eu coloquei até em algumas videoaulas alguns artistas que fazem uso disso, do próprio corpo. Ele se insere na obra de arte. E no Brasil, quem começou com isso foi o Flávio de Carvalho. Por quê? Ele criou uma obra chamada Os Cegos, e ele se inseriu naquela obra, e em um outro momento ele fez uma passeata, ele convocou muita gente para ir, todo mundo de terno e gravata e tudo. Quando ele apareceu com o terno, a camisa e a gravata, mas só que ele não veio de calça, ele veio de saia. Então, ele é considerado o pioneiro porque ele fez uma performance para falar da liberdade e tal, das coisas que ele queria dizer naquele momento. Mas aquilo ali é considerado o início da arte das performances no Brasil. E a questão 6. A pergunta é: a fusão entre teatro e artes visuais criou um conceito novo de performance, porque quando a pessoa se insere na obra de arte, parece que ela está interpretando um personagem, dá uma coisa muito teatral, dele ficar ali sentado, ou como se fosse uma estátua viva, interagindo com as pessoas que estão ali. Esse tipo de projeto passou a ser chamado de happening, ok? Então, o happening é essa fusão. A arte visual, ou seja, uma escultura, e o artista ali inserido, fazendo parte do ensaio. Questão 7. Nas propostas artísticas do tipo performance, que é isso que nós estamos falando, o corpo deixa de ser o tema ou a referência artística, transformando-se na obra. Foi o que eu estava falando. Então, ele insere ali. A quem pertence esse conceito? A Marina Abramović. E eu lembro que eu falei com vocês sobre ela, que ela fez aquela obra no Museu de Arte de Nova York, que ela chegou a ficar mais de 8 horas sentada interagindo com as pessoas. Então ela quase que deixou de ser ela ali naquele momento, a artista performando, e passou a fazer parte da obra. Então ela acredita que é dessa forma. O corpo deixa de ser tema, ele deixa de ser corpo e passa a ser obra. Questão 8. A arte contemporânea emergiu na cena artística mundial a partir de que período? Comecei essa explicação falando isso. Segunda metade do século XX. Arte contemporânea. Então, o contemporâneo é algo atual. Tá? Então, segunda metade do século XX. Vamos aí para as duas últimas, que foram questões subjetivas, muito fáceis, assim, muito pessoal essas questões. Só que teve aluno que conseguiu fugir do tema, conseguiu colocar informações que não fazem parte da ideia. Por exemplo, quais são as sensações para quem, por exemplo, você chegar num museu e ver uma mulher sentada, uma mesa e uma cadeira bem simples, ela toda elegante, toda com o cabelo feito no salão lá e tal, toda maquiada e aquele vestido vermelho, e ela sentada, encarando o vazio, né? Aquele olhar perdido no vazio. E você vai pensar alguma coisa, você vai achar alguma coisa estranha, vai sentir assim, nossa, fiquei surpreso, nunca imaginei uma mulher sentada ali naquela posição, sem piscar, sem mexer, sem se mover, sem tomar água, sem nada, sentada. Então, assim, esse é um dos objetivos da arte contemporânea com relação à performance. Né? Então, é criar esse estranhamento, surpresa, gerar dúvida, né? Será que é uma pessoa? O que ela está querendo dizer com isso? Que interpretação ela quer que eu tenha disso? Nossa, eu fico incomodado se eu ficar olhando demais para ela e ela olhando para mim. Então, seria nesse sentido a resposta, né? Levar para esse caminho. E a questão 10, que eu pedi uma definição
pessoal do termo intervenção artística. Então, se é pessoal, você podia usar as suas palavras, você não podia fugir do assunto intervenção. Por que é intervenção? De forma bem simples. É quando o artista prepara uma obra e insere ela num determinado espaço, no meio. Comentei com vocês lá em sala e também aqui nas videoaulas, exemplo mais conhecido no Brasil, na atualidade, é o Eduardo Stru, né, que criou aquelas garrafas PET gigante, aquilo lá é uma intervenção. Ele inseriu ela no espaço para gerar em quem passasse ali algum questionamento, uma reflexão. E geralmente a intervenção artística, que você tinha que ter lembrado de colocar nessa resposta, é falar disso, que o objetivo do artista é gerar em quem está apreciando alguma reflexão. Então, a intervenção artística é assim. Quando nós falamos, né, das escadarias lá do Morro da Providência, é uma intervenção. Ele queria mostrar o que? A luta das mulheres, das lavadeiras, das mulheres que labutam lá naquele morro, sendo dona de casa e trabalhando fora. Então, a intervenção ela tem esse objetivo, gerar no espectador algum questionamento. Ok? Então, essa é a correção. Eu espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado dúvidas. E quero aproveitar também aqui para deixar meu abraço, dizer que foi difícil, senti falta de vocês sim, né? Essa distância, a gente está acostumado lá com a sala de aula, mas quero desejar boas férias, bom descanso, muita saúde, né? Muitas bênçãos do Senhor aí nesse mês de julho e que a gente vá se preparando para agosto, ou na sala de aula, ou aqui mesmo nesse processo não presencial aí, essas aulas remotas. Mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom e a gente sabe que Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Então, um abraço, tudo de bom e até o retorno.